Rádio Mateus 633, e nós estamos aqui da cidade de Vila Velha, falando para toda a internet. E hoje nós vamos conversar com o nosso irmão Márcio, que é lá da igreja Holiness de Londrina. E o irmão Márcio, ele vai compartilhar conosco o testemunho de vida, o testemunho de conversão. Márcio, você é de Londrina mesmo? Sim, sou de Londrina. Eu nasci em Bela Vista do Paraíso, em 1965, de 17 de junho de 65. Bela Vista do Paraíso dá uns 30 km daqui de Londrina. E vim para Londrina com 2 anos de idade. E desde então eu moro aqui em Londrina. Faz já 53 anos. Ô Márcio, você é de família evangélica? Não. Eu não sou. Todos são católicos, né? E só eu e a minha esposa que nós somos evangélicos. Sim. Então, e você, Márcio, você trabalha com o quê? Eu trabalho, toda a minha vida eu trabalhei com caminhão. A minha família toda, né? Meu pai, meu avô, meus filhos, todos são caminhoneiros. Ou foram caminhoneiros, né? E desde que eu me conheço por gente, eu estou dentro de um caminhão. E eu tenho caminhão desde 83. Faz 36 anos. Eu tenho caminhão. Certo. E você começou a trabalhar cedo? Comecei a trabalhar com 18 anos e meio. Foi um presente do meu pai. Como o pai dele fez para ele deu um caminhão. E o meu pai me abençoou eu com um caminhão, que foi o começo de tudo, da minha vida, né? E eu casei muito cedo, o meu primeiro casamento. Então foi o começo da minha vida, meu caminhão. Em 84, e em 83 para 84, e já se faz 36 anos que eu tenho a profissão como motorista. E você trabalha só aí na região de Londrina ou você trabalha também para locais mais distantes? Hoje eu estou trabalhando assim, num raio de até 400 quilômetros. Porque a gente está meio limitado, né? Então, pela limitação, eu não fico mais fora de casa, né? A limitação minha hoje é a saudade, né? Entendi. Não consigo ficar muito tempo, não. Essa semana eu posei 2 dias fora, mas não é o meu foco, não. Não quer mais isso, né? Não. Tá certo. Bom, Márcio, mas e até os 18 anos? Até os 18 anos eu tentei estudar, mas eu não consegui, não. Sim. Eu não queria estudar, não. O meu foco era o caminhão mesmo. Gostava mais de caminhão, né? Caminhão, né? Porque o pai, né, tem caminhão era o caminhão mesmo. A minha família, da parte do meu pai, o pessoal também é caminhoneiro lá, o pessoal da região de Campinas aí, todos caminhoneiros. E o caminhoneiro é meio que nem pescador, né? Entrou no sangue e não tem jeito, né? É verdade. O cara gostou. É verdade. E o caminhão, assim, é uma ilusão, tá? O caminhão, a pessoa acha que faz muito dinheiro, mas é um serviço como qualquer um. É um salário que todo dono de caminhão não tem salário, né? Então ele esquece isso, né? E também a gente fica muito, né, os caminhões muito vulneráveis, né? Fica fora de casa. Então eu tive essa experiência por 23 anos. Eu
Eu saí e ficava muito tempo fora de casa, e meu filho eu não vi crescer. Eu tenho um filho com 32 anos, e eu já também estava, antes do acidente, a minha filha também, que está com 14 hoje, eu não estava vendo ela crescer. E foi onde que eu ganhei o presente, que foi o meu acidente. É um presente de Deus. Vamos orar, irmão, porque nós temos que estar sempre na presença do Senhor, e para entrar na presença do Senhor é somente através da oração. Pai amado, Deus querido, obrigado por esse tempo, obrigado, Pai, por essa oportunidade de poder estar na Tua presença, Pai, reconhecendo o Senhor como soberano sobre nós. Pai, que o Senhor possa abençoar esse tempo de testemunho do nosso irmão Márcio, que nós temos certeza que será bênção para todos nós. A Tua palavra nos orienta a que nós propaguemos as bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas, que nós verbalizamos isso. E é para esse propósito que nós estamos aqui hoje, para ouvir o que o Senhor fez na vida do nosso irmão Márcio, para que nós possamos louvar o Senhor através disso e crescermos mais na presença do Senhor. É por isso que nós oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Então, irmão, o irmão é caminhoneiro, o irmão trabalha com caminhão, e diz para nós o que aconteceu que marcou a sua vida com relação a Jesus Cristo e com relação à sua atividade de caminhão. Bom, como eu falei, minha vida toda trabalhando com caminhão, eu tenho 55 anos, e o que me marcou mais foi... Eu sou casado com a Patrícia, eu conheço ela há 23 anos, mas sou casado com ela no papel há 16 anos. Eu tenho uma filha de 14 e tenho um filho de 32 anos com o primeiro casamento. E o que mais me marcou é que quando eu conheci a Patrícia, ela é cristã, evangélica, e ela tentou me levar eu para a igreja. E eu sempre resisti. Eu sempre fui resistindo. E muitas vezes eu ia no culto, mas assim, sem propósito, só para fazer companhia, né? E eu vou dar no meio do meu testemunho o que aconteceu depois de muitas vezes deixar ela na porta da igreja e eu ter que ir embora para me descansar, porque eu trabalhava demais. Então, eu sempre falo que o meu acidente foi um presente de Deus. E muitas pessoas falam que não é isso aí, que foi muito grave e eu fiquei com sequelas, né? Mas graças a Deus eu estou vivo. Então, a minha vida mudou dia 18 de outubro de 2013. Eu era uma pessoa muito ativa, uma pessoa que só trabalhava, e eu não tinha tempo para a família. Eu trabalhava de segunda a sábado e tinha que descansar sábado à tarde, para mim começar a jornada novamente na segunda-feira, 4 horas da manhã. E Deus já vinha me preparando mas a gente não vai ver essas coisas, sabe? E eu não estava enxergando. Hoje sim, hoje eu entendo tudo o que aconteceu, o que estava acontecendo comigo. E eu sempre gostei de tomar uma cerveja, sempre bebia cerveja. E a minha esposa sempre falava para mim deixar de beber, né? E eu sempre questionei ela que não tinha nada a ver tomar uma cerveja, sendo que eu trabalhava e final de semana eu tomava uma cerveja. Mas, e Deus estava me preparando já para esse momento. E meu plano de saúde eu fui cancelar ele, e eu
eu fiz todos os exames antes de cancelar o plano. E num dos exames, eu já estava já com um problema já no fígado, começo, né? E num desses exames aí, eu também já estava com pré-diabetes. Então, foi onde que eu decidi parar de tomar cerveja. Eu trabalhando com a carreta. Só que eu parei uma semana. E na outra semana eu tomei tudo que eu parei de beber, eu tomei no sábado e no domingo. Antes do acidente. Aí na segunda-feira, de madrugada, quando eu saí, eu tive uma conversa com Deus. Eu pedi para Deus para mim não beber mais. E eu fui atendido. E já faz 9 anos, 2 anos antes do meu acidente, eu parei de beber. Mas ele já estava me preparando para o acidente. Porque se eu estivesse levando a vida que eu estava, eu acho que eu não tinha. Ia ser tudo diferente. E dia 18 de outubro, como eu saía sempre 4 horas da manhã, eu estava indo no destino, com a carreta vazia, destino no Mato Grosso, parei, às 5h20 da manhã, um rodotrem de cana, ele cruzou a rodovia, ele saiu do meio do canavial, ele cruzou a rodovia, eu bati com a carreta da firma, que eu era empregado, eu bati no meio dele, de frente, lateral. E ali começa a minha história. Deus é maravilhoso. Deus me deu. Deus é poderoso. E eu só tenho que agradecer. E dia 18 agora de outubro vai fazer 7 anos. Eu estou vendo minha filha crescer, meu filho. Eu vivo o dia. Eu estava correndo atrás dos recursos, das coisas desse mundo que roubam o tempo da gente. Que a gente precisa muito não para viver. Do que eu bati a carreta. Eu fiquei 1h40 preso na serragem. Deus enviou um médico que estava indo para a fazenda e os bombeiros não conseguiam me tirar, eu não conseguia. Iam amputar minhas pernas lá no caminhão, o médico não deixou. E fui para o hospital. Quando eu entrei no pronto-socorro, eu afundei e fui a zero. Tentaram me reanimar e não conseguiram. Eu fiquei 38 minutos a zero e como meus documentos tinham ficado no caminhão, que amassou tudo, ele estava esperando liberar a documentação daqui de Londrina para me liberar o corpo ML. Então, aí tinha um médico que estava me monitorando eu ali naquela máquina. Foi onde que eu subi, ele viu que eu voltei. Eu subi, primeiro me fizeram tomografia, depois eu subi para o centro cirúrgico. Eu fiquei até as 10 horas da noite para estabilizar. E quando eu voltei depois de 7 dias, no 7º dia, a minha esposa todo dia, ela ia orar por mim, e as enfermeiras falavam, os médicos do UTI, que não escutavam. Eu não escutava, mas ela com a Bíblia em cima de mim e orando por mim. E orando por mim. Quando eu acordei, a máquina primeiro deu sinal que eu acordei, aí a médica falou, pode falar que agora ele está escutando. E a primeira palavra que ela falou, você entrega a tua vida para Deus. Eu não sabia onde eu estava. Eu só enxergava um olho só, embaçado. Eu só balanceei a cabeça. Eu estava empolgado. Eu entregava a minha vida para Deus. A partir dali, tudo foi mudando. E a gente acha, a maioria, eu também não tinha fé, não tinha nada. Eu achava que Deus matava, mas Deus não mata, não, Deus salva. E eu fui reagindo, fiz 11 cirurgias.
por várias vezes, vários dias, ia botar nas pernas, não tinha chance nenhuma de andar mais. Minha esposa ficou comigo todo o tempo. Fiquei muito pouco no hospital, fiquei 29 dias, fiz 11 cirurgias, e ela o tempo todo junto comigo. E é hoje que eu vim para casa, fiquei mais quase um ano deitado na cama, pelo tempo que Deus me preparou. Eu pensei em tudo que eu fiz. Eu pedia para Deus para mim conseguir ir para a cadeira de roda, para mim assistir o culto. Eu pedia para Deus, só para mim assistir o culto. Eu não queria passear, não. Eu assistia pela internet. Eu lembrava quando eu ia levar ela na igreja, eu parava lá atrás, numa porta grandona que tinha, e ela, para os irmãos não me viam na igreja, deixando minha esposa. E eu fui, os enfermeiros tiravam eu da cama, colocavam na cadeira, eu aguentava ficar 5 minutos, depois eu aguentei ficar 10, ficar 15, ficar 20. Quando eu consegui ficar 1h30, eu pedi para me levar eu na igreja. A hora que parou na igreja, o pastor falou: encosta ali atrás naquela porta lá, que eu vou abrir aquela porta. E como eu parava naquela porta, que era uma porta fechada, que nunca abriu, que era atrás da igreja, olha, ironia, o que Deus fez? Aquela porta era uma porta de emergência, saída de incêndio. Era onde que eu conseguia entrar, não passar nas escadarias, porque eu estava de cadeira de roda. Foi naquela porta que eu entrei para assistir o culto. Com tantas coisinhas e detalhes. Eu falei: meu Deus, me perdoa. É muito sentimento, cara. É um presente que Deus me deu. É um presente mesmo. A gente, porque aqui na Terra, tudo passageiro, a gente corre atrás de uma coisa que não vai levar, ganha dinheiro, perde a saúde para ganhar o dinheiro, e depois gasta o dinheiro para ganhar a saúde e tentar, muitas vezes não consegue. Mas a gente não entende isso. Mas eu tento passar hoje para as pessoas, e da cama que eu consegui ir para a cadeira de roda, eu fiquei 3 anos e 8 meses numa cadeira de roda, fazendo fisioterapia todos os dias. E a única chance de eu ficar de pé era amputar minhas pernas e colocar prótese total. Eu sempre falei para os médicos: meu Deus é maior. Meu Deus é maior, eu não vou fazer isso. E eles: mas então você não sai de uma cadeira de rodas, você tem que fazer isso. Eu falei assim: mas eu não vou amputar minhas pernas. Eu não ando mais, eu fico sentado numa cadeira de rodas. Tá bom? Eu estava numa cama. E foi passando os tempos. O ano retrasado, me aposentaram. Eu fiquei contente que me aposentou. Automaticamente me passaram minha carteira. Eu não aceitei. Eu fui no NPS, eu passei minha aposentadoria, fui no Detran e tentei tirar minha carteira por 8 meses. 8 meses. E eles falaram que jamais eu ia voltar a ter uma carteira profissional. Então, irmão Márcio, nós conseguimos ouvir bem, e o testemunho é muito forte, é um testemunho muito, muito impactante. Você vê que Deus, ele trabalha, né? O tempo de Deus é o tempo de Deus, nós não questionamos o tempo de Deus. Nós sabemos que Deus está no controle. Esses 7 dias que você falou, irmão, você ficou 7 dias apagado? Sim, coma total. Coma total. Total. E a sua esposa, todo dia ali? Todos os dias. Uma hora. Lendo a palavra, conversando com você? Conversando comigo. E depois, quando eu acordei, ela não estava lá.
No dia que você acordou? Quando eu acordei, né, que eu saí do coma, ela não estava. E diz as enfermeiras que eu só falava de Deus. Eu só falava de Deus. A hora que a Patrícia entrou, a enfermeira-chefe falou, ele é pastor? Ele é alguma pessoa de igreja? A Patrícia falou, não, ele é motorista de caminhão. Por quê? Não, porque ele só fala em Deus e pede perdão. Só pede perdão e fala em Deus. Mas eu não lembro disso, viu, Major? Eu não lembro disso, tá? Não tenho essa memória disso. Sim. Mas, ô Marcio, e esses 3 anos e 8 meses? Como é que foi essa luta? Todos os dias, eu fui num especialista de joelho. Ele pediu para mim fazer de começo... Isso em Londrina? Londrina. 400 sessões de hidroterapia, que é na água, né? Sim. Não no solo, porque eu não tinha condições no solo, porque me quebrou eu tudo. Eu tenho muitos parafusos, muitas coisas na perna. Haste, encurtamento, esmagamento. Meu pé tem 23 parafusos. Então, eu tenho 2 placas bilateral cada joelho. Eu não tenho, pelos médicos, eu não tenho movimento nas pernas nenhum, total, nada. Ele é travado. Eu não tenho joelho, eu não tenho ligamento, eu não tenho nada. E eu dobro o joelho, eu ando de muleta, mas se eu precisar andar sem muleta, eu ando. Agora, como que eu ando? É Deus. Mas só por Deus, né? Pela medicina, não. Eu não tenho joelho. Como que eu vou dobrar a perna sem joelho? Ainda com 2 placas bilateral com 19 parafusos travando, para segurar a parte de baixo. Meu joelho para segurar a parte de baixo. Mas para Deus nada é impossível. Não, para Deus não tem. E eu fui fazer a hidroterapia. Quando eu cheguei lá, tinha bastante pessoas tetraplégicos, paraplégicos. E eu falei para Patrícia, o dia que eu consegui sair da cadeira de roda e eu sair e sentar no chão aqui na beira da piscina, eu nunca mais volto aqui, porque eu vou abrir minha vaga para outra pessoa. Aí a Patrícia falou assim, tudo bem, só que ele pediu 400 vezes para você vir aqui. Eu falei, não, eu desci da cadeira de roda. E um dia, depois de 3 meses que eu estava lá, eu me joguei no chão, eu consegui, porque eu não tinha força nos braços, não tinha movimento. Eu consegui sair da cadeira e eu sentei na borda da piscina. Aí veio todo mundo correndo lá, porque eu me joguei da cadeira, né? Aí eu falei para a coordenadora lá, falei, Thelma, é o último dia que eu venho aqui. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu vou abrir minha vaga para outra pessoa. Ela falou, mas você nem começou, você precisa. Eu falei, não, tem gente que precisa mais que eu. Eu estou tirando uma vaga para pessoa que é paraplégica, tetraplégica. Eu posso fazer o solo. Ela falou, você não aguenta fisioterapia no solo. Eu falei, eu aguento. Eu nunca mais voltei mais. Até eu fui chamado depois, entendeu? Eu tenho dado meu testemunho, eu empresa, que eles têm a motivação, mas eu não vou como motivação profissional, eu vou como Deus fez na minha vida e faz na vida de qualquer um. Basta a pessoa crer e ter fé. E eu fui fazendo fisioterapia e eu era sempre superior, nunca inferior. E eu falei para o professor lá, para o coordenador da Unifil, eu falei, não, eu vou fazer inferior. Ele falou, mas você não aguenta. Eu falei, deixa eu fazer pelo menos 15 minutos por dia. Ele falou, mas você precisa superior para tentar ir para a muleta. E eu fui fazendo num aparelho só. Eu não conseguia erguer nem a barra, nem deitar no aparelho eu conseguia. E eu vou falar uma coisa para vocês, meus queridos. Eu já estava me preparando, e quando eu cancelei minha aposentadoria, eu acho que eu fui o primeiro, pelo que me falaram aqui em Londrina, que cancelou uma aposentadoria. E todo mundo quer se aposentar. E eu, aposentado, fui lá e captei. Quando eu fui fazer os testes, com 2 peritos do DESCAN, adivinha que aparelho que eles me colocaram, de 30 aparelhos que tinha lá na clínica. Justamente
um aparelho que eu estava fazendo há mais de um ano. É o aparelho que eu fui fazer com a minha. Que eles queriam ver eu fazer naquele aparelho, é o aparelho que eu fazia na TV. Então é Deus. É Deus. Eu creio nisso. Nesse dia que eu fui fazer o teste da carteira, eu falei para os médicos, eu posso falar 2 minutinhos? Os 2 médicos falaram, pode. Eu falei que eu tinha sofrido um acidente, que minha vida ia mudar naquele dia, que eu creio em Deus, que eu tinha fé, e minha vida ia mudar ali naquele lugar, que ela mudou em 2013 e ia mudar novamente, porque eu não tinha mais carteira e eu não sabia fazer outra coisa. Eu falei para eles que eu ia conseguir. Eles não responderam nem que sim, nem que não. E eu fui fazer os testes. A hora que ele falou, você está preparado, seu Márcio? Eu falei, tô. Ele falou, você está vendo essa faixa amarela aqui no chão? Eu falei, tô. Você vai de frente até no espelho, dá uns 15 metros, e volta novamente em cima da faixa. E eu estava numa cadeira de roda, eu tinha pegado a muleta aquele dia, e eu fui de muleta. A hora que eu fui pegar as muletas, ele falou, não, seu Márcio, é sem as muletas. Eu não conseguia andar nem de muleta. Mas a fé é muito grande, eu tinha certeza que Deus estava ali presente. E eu fui em cima da faixa. Não sei como, não sei, mas eu fui. Eu voltei. Eu fiz todos os testes. Foi o 5º médico, os médicos que eu vi chorar. Na hora que eles abriram o computador, falou assim, olha, nós estamos peritos há mais de 30 anos. Nunca aconteceu isso. E nós vamos ter que saber como que nós vamos fazer o teu laudo. Porque não condiz com o que nós temos aqui escrito. O que nós vimos aqui não condiz. Você não pode, você não tem como se andar. Nós não sabemos como é que eu vou te dar a carteira. Nós vamos ter que fazer esse laudo e mandar para Curitiba. Mas você vai ter que pegar a carteira. Eles me abraçaram e ele falou o seguinte, você chegou aqui e falou que você tem fé, nós também cremos com fé. Você falou que crê em Deus, nós também cremos em Deus. E eu estou trabalhando com a carreira. Então, é isso que eu queria saber agora, Márcio. E agora, como que você está tocando a vida? Você está trabalhando? Como que está sendo a sua rotina, o seu dia a dia? Ficou alguma limitação? Eu uso as muletas, né? Cada vez, não é debaixo do braço mais. Eu uso elas, porque eu perdi 7,5 centímetros numa perna e 3,5 na outra. E eu tenho muito parafuso, muitas placas, não tenho joelho, nada, então eu preciso de apoio. E eu trabalho com uma carreta, um Volvo, uma LS brasileira, um presente de Deus que entrou na minha vida. E eu viajo todas as semanas, não todos os dias, porque tem vezes que não tem carga. E eu tô agora nesse outro projeto de final de semana. Deus me colocou na minha vida uma receita que eu desenvolvi de pão de mandioca. E eu estou fazendo pãozinho também no sábado. O dia inteiro, ontem a gente fez, né? Graças a Deus. Que bom. E igreja? A igreja. Hoje está fechada a igreja, né? Pandemia, mas eu me fiz uma transferência, né? Para a Roy, do Brasil. E hoje eu sou membro lá, eu e minha esposa, minha filha. E é uma igreja evangélica, né? E a maioria é oriental, né? Então, a cultura é diferente, né? Então, é uma coisa assim que eu me dei muito bem, porque as pessoas orientais já vêm já lá dos princípios, né? Eles são guerreiros, né? E eu me dei muito bem porque eu lutei pela vida. Eu fui guerreiro também, lutei pela vida e eu não abri mão, não.
Eu não abri mão da minha vida, eu só agradeço a Deus, nunca pedi, eu nunca murmurei, eu nunca reclamei. Morfina não fazia efeito para mim, eu não podia tomar morfina que não fazia efeito, e eu, à noite, a imunidade baixa, eu não sabia, e a dor vem, e eu gritava a noite inteira. De manhã cedo eu agradecia a Deus pela noite. Chegava à noite eu agradecia a Deus pelo dia. E assim foi. Hoje eu estou trabalhando com caminhão, fazendo o que eu gosto, tudo que a gente faz, que gosta, que ama. Você nunca trabalha. Eu sempre falo que eu não trabalho com caminhão, porque é uma coisa que eu faço com amor, então você fazendo com amor, você não trabalha, não pode murmurar. Agora, esse projeto do pãozinho também, a gente faz com amor também, tudo tranquilo. Estou vendo minha filha crescer, está com 14 anos, meu filho com 32. E eu estou ficando velhinho já, 7 anos a mais, né? A gente vai mudando, né? Então, isso para agradecer a Deus. E as pessoas que estão do meu lado, pessoas do bem, que Deus, Espírito Santo, entendeu? É uma coisa assim que atrai as pessoas, né? Eu me considero assim uma pessoa muito privilegiada por tudo que acontece na minha vida, das pessoas, né, Major? A gente conheceu, então a amizade, é bíblico que um homem só não vive e não vive, e eu tive experiência disso, porque eu fiquei muito tempo tomando água por sonda, tudo por sonda, fiquei muito tempo numa cama, o cabeleireiro, o barbeiro vinha cortar meu cabelo, as pessoas vinham trocar a minha fralda, eu não tenho vergonha de falar isso. Aí você vê o que é a gente correr atrás das coisas grandes, que são os recursos, coisas que você sai para trabalhar, que você quer ganhar dinheiro, tudo, as coisas pequenininhas, que é família, é relacionamento. Isso aí você vai passando por cima dessas coisas. Um copo d'água, que eu, quando estava com sonda, a sede vem, você quer tomar água, você não consegue. A comida não. Agora a água é demais, é uma coisa assim que é tenso. E a gente toma um copo d'água, a gente não dá valor nisso. O ar que você respira fica entubado, porque o meu pulmão do lado direito ele estourou. E os médicos falam que não sabem como é que... Eles costuraram meu pulmão, costuraram uma bexiga. E eu estou aqui respirando, as costelas todinho do lado direito também, entendeu? Então, é Deus mesmo na minha vida. E eu só tenho que agradecer por tudo. E olha, pessoal, a lição que eu tive para mim, entendeu? É que família em primeiro lugar, amizade, relacionamento. A gente tem sim que trabalhar. Eu voltei para o caminhão, eu morri dentro do caminhão, estou dentro de uma carreira de novo. A Patrícia não queria, meus filhos não queriam, a minha família não queria. Eu falei, gente, deixa eu seguir meu coração, que é isso que Deus me deu. Ele me deu uma nova chance. É para mim estar no meio desse caminhão, porque o caminhoneiro é vulnerável, entendeu? É vulnerável. E é isso que ele me deixou. E eu tenho que ir para cá. E eu, graças a Deus, eu voltei para o caminhão. E olha, só agradecer. Não murmurar, não reclamar. Agradece a Deus. Tem vezes que eu fico rindo, é os minutos que eu estou vivo, é o dia que eu vivi. Vive hoje. Amanhã, Deus pertence. A pessoa tem que ter lembrança do passado, mas não pode viver o passado, ficar murmurando. Ai, por que aconteceu isso? Esquece. Não leva nada. Não leva nada desse mundo. Isso aqui é tudo de Deus. Ele te empresta. É um empréstimo. É lógico, você tem que trabalhar. Eu trabalho sim, eu trabalho. Mas não é como é. Eu não abro mão da minha casa, da minha família. Se tiver viagem longe, eu não vou. Eu fico aqui perto. Eu não consigo ficar mais longe de casa. Então, é só agradecer.
agradecer a Deus o dia. Aí, mano. Tá bom. Irmão Márcio, olha, nós estamos chegando no final da nossa live, o tempo aqui é limitado, mas é um testemunho muito impactante e é muito bom saber que Deus trabalhou na sua vida, que Deus continua trabalhando na sua vida, que Deus colocou ao teu lado uma mulher guerreira, uma mulher forte, a Patrícia, a mulher de Deus, tenho certeza que você hoje reconhece mais, né? Com certeza hoje você, pelas tuas palavras, você dá mais valor à vida, dá mais valor aquelas pequenas coisas, né? E isso é importante, dá valor à família, dá valor à esposa e dá valor ao nosso Deus, porque tudo vem de Deus, tudo é para Deus e nós estamos na mão de Deus. É um testemunho muito impactante, nós estamos muito felizes, eu tenho certeza que essa tua experiência, ela vai servir para reanimar a fé daqueles que possam estar desmotivados, né, e trazer outros à reflexão, né, de que Deus tem um propósito. Achei muito interessante o fato de você, ao entrar na igreja, ficar naquele lugar. Aí Deus te trouxe de volta para aquele lugar, né, que é para você, para fazer um link, né? Isso quer dizer o quê? Que Deus já estava trabalhando ali. Deus já estava trabalhando, Deus continua trabalhando. E Deus vai abençoar você, abençoar a sua família. A igreja onde você congrega é uma igreja abençoada. Congreguei minha família um tempo, pastor Shinji é benção, o irmão Wilson, o seu Hiroshi, enfim, é uma família muito abençoada. Você está no lugar que é de Deus. Gostaria que o irmão finalizasse mandando uma mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo e nos acompanhando. Bom, meus amados, Deus abençoe a todos. Eu fui pela dor, espero que os irmãos que estão ouvindo, vai pelo amor. Que Deus abençoe a nós todos, que tenha fé, acredite. Muitas vezes eu escutei coisas, entendeu? De pessoas que falavam assim, nunca, jamais, mas tenha fé. Eu saí no leito de morte, eu jamais era para mim estar, eu era para mim estar amputado numa cama. Isso não foi 1 médico, nem 2, nem 3, foi vários. Porque a medicina é uma coisa, mas o que Deus fez para mim não tem explicação. E eu tenho que agradecer a Deus pelos médicos que cuidaram de mim, que não amputaram minhas pernas. Eu até brinco com eles hoje. E eu louvo a Deus por isso. Eu quero que Deus abençoe nós todos. E o meu Facebook está aberto. Quem quiser compartilhar lá é Márcio Jesus Garcia, Márcio J. Garcia. Tá bom? Pode ir lá que nós estamos juntos aí, pessoal. Que Deus abençoe nós todos. Bem lembrado. O irmão Márcio também tem um canal no YouTube onde tem imagens da carreta, de como ele ficou, e nós vamos colocar um link aqui nesse vídeo para que as pessoas depois possam também estar visualizando isso. Meu irmão, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, muito obrigado por essa oportunidade e estamos juntos em Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, Márcio, fica na paz. Muito obrigado, que Deus abençoe nós todos. Um beijo no coração de todos. Amém. É isso, nós estivemos falando com o irmão Márcio, ele deu o seu testemunho muito marcante, né, irmãos? Nossa, a gente às vezes tem uma dorzinha de cabeça, a gente reclama, misericórdia, né? A gente às vezes tem uma dorzinha de cabeça, a gente fica preocupado, bravo. O irmão Márcio teve 7 dias, irmãos. Ele esteve morto. Morto, estava zerado. Ele estava morto. Mas a esposa orava, a esposa estava ali firme, entendeu? Buscando, crendo no Senhor. E Deus trouxe a vida ao irmão Márcio, deu mais uma oportunidade ao irmão Márcio. Hoje o irmão Márcio, o Cabelo, o irmão Márcio, conhecido como Cabelo, né? Hoje o irmão Márcio, ele dá testemunho, é membro da Igreja Holiness, membro fiel,
né, sempre com um sorriso no rosto, continua trabalhando, né, continua firme. Olha, ele trabalha com a carreta, como ele mesmo falou, aonde ele viu a morte, né, ele voltou para a carreta, porque ele sabe que tudo é instrumento de Deus. Se antes ele tinha Deus, porque Deus era sobre ele, Deus sabia da opção que um dia ele viria fazer. Hoje mais, hoje ele tem o Espírito Santo com ele. Aquela carreta viaja o Márcio e o Espírito Santo, entendeu? Carreta abençoada, onde ele para e dá os testemunhos dele. Isso é bênção, irmãos. Isso é bênção, maravilha de Deus. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe sua vida, Deus continue abençoando a sua vida, da família, abençoe a igreja, onde quer que você esteja. Não esqueça de falar do Senhor. Fala do Senhor Jesus Cristo. Deus é poderoso. Vamos orar, irmão, para poder encerrar essa nossa live aqui no YouTube e também no rádio, né, que nós estamos fazendo a transmissão ao vivo. Meu Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo, por essa oportunidade que nós tivemos de estar ouvindo o testemunho do irmão Márcio. Nós vemos claramente o Senhor manifestar na vida dele, né? Nós pedimos que o Senhor continue fortalecendo ele, a família, né? E que o testemunho dele sirva para fortalecer a fé de muitos, trazer outros para o aprisco do Senhor, né? Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Nós, como irmão Márcio, nós reconhecemos que o Senhor é soberano sobre nós, que nós não somos nada sem Ti. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua semana, o seu dia. É a oração que nós fazemos, sinceros,